Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Papo Entre Nós e hoje nós vamos falar sobre... Eu não posso chamar de carro elétrico, chama-se Fórmula Sai Elétrica. Elétrico. Conversando aqui com o Lucas Martins, professor do curso de Engenharia Mecânica, do técnico de mecânica do nosso Campo Centro, com a Jéssica Martins também, aluna nossa da Engenharia Mecânica, também do nosso Campo Centro. E o papo é muito interessante. Já há algum tempo eu queria conversar com vocês. Mas antes, e como de praxe, a gente quer conhecer um pouco quem é a Jéssica Martins. Conta um pouquinho da sua história, né? Eu cheguei a perguntar para você em que período que você está. Você está no 8º fatorial. Né? Isso é jargão de engenheiros, né? de alunos da engenharia. Mas conta um pouquinho, Jéssica, um pouco da sua trajetória. Você estudou aqui também na escola, no curso técnico. Fala um pouquinho para que as pessoas te conheçam. Isso. Então, primeiramente, agradecer. Sim, só uma observação. Muito obrigado por estar presente, tá? Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando sobre o projeto, que é tão importante para a gente. Eu iniciei em 2014, né, Engenharia Mecânica em outra instituição, só que eu tive muita dificuldade, inclusive, na graduação, porque vários colegas já tinham técnico mecânica. E eu não tinha visto técnico ainda, então assim, eu ficava um pouco perdida, né, dos assuntos e... Devido a isso, eu tive a necessidade de fazer um curso técnico em mecânica e fui lá para o IFE. Mas isso você já estava fazendo engenharia? Já fazia engenharia. Tá. Você fazia engenharia em qual instituição? No ISICENSA. No ISICENSA. Aí você fez o técnico também aqui. Aí fiz o técnico lá no IFE para complementar, né, os meus estudos e agregar conhecimento na parte técnica. Porque a engenharia... E agregou? Muita coisa. Então tá bom. Parabéns aos nossos professores, técnicos administrativos do nosso curso de mecânica, porque eu também fiz mecânica. Né? Só um pouquinho de tempo atrás. Não vou falar não, mas foi um pouquinho de tempo atrás. Então, foi assim, muito importante para mim. E aí, depois, logo o IFE também trouxe para campus, né, o curso de Engenharia Mecânica, graduação. E aí eu consegui fazer minha transferência, né, externa para o Instituto, finalizei o meu curso técnico, né, em mecânica no comecinho de 2019 e já logo em seguida ingressei no... Você fez a prova de transferência? Fiz a prova de transferência. Isso, e consegui... que legal. Consegui a transferência. E está gostando de estudar no IFE? Muito. Eu sou assim, né? Sou apaixonada pelo Instituto. Que bom. Durante o curso técnico foi uma mãe para mim, né? Eu passei por uma fase bem difícil, assim, pessoal, e o IFE foi que me acolheu, assim, né? Eu fui bolsista também do laboratório de usinagem, então eu estudava na parte da manhã e na parte da tarde eu ficava, né, no laboratório de usinagem e passava o dia no IFE. E como a gente aprende, né? Na sala de aula, nos laboratórios, como bolsistas, tem alunos na pesquisa, tem alunos na bolsa de trabalho, tem alunos na extensão. Essa é a riqueza da educação profissional e tecnológica. Muito bom, Jéssica. Muito bom, Ana. Lucas, você é um dos mais inventivos professores dessa escola. Sempre quando a gente chega na Semana do Saber Fazer, a gente vai ver lá um professor, né, inventando moda. Inventando sempre um carro e chamando a atenção dos estudantes, empolgando os estudantes, entusiasmando os estudantes. Você, esse jovem professor... Não tão jovem, quero dizer que é um orgulho muito grande a gente ter colegas assim tão engajados. Fala um pouquinho quem é o professor Lucas, como é que foi sua trajetória até chegar aqui no nosso instituto. Bom, agradecer o convite também. E assim, na verdade, eu me considero o último dos meus colegas, né, que eu tenho muito a aprender com eles lá também. Mas eu me formei pela UENF, né, e uma coisa que me marcou muito na UENF lá é que a gente tinha muita cultura de ser proativo, de aprender sozinho, ser proativo e tentar desenvolver habilidades que você não só trabalhasse em sala de aula, mas que você poderia aplicar isso além da sua sala de aula, trabalhar com extensão, pesquisa e tal. E quando eu fui para o IFE, uma das coisas que eu vi como possibilidade foi aquela estrutura maravilhosa que o IFE tem, de laboratórios, à disposição dos alunos, toda a parte fabril grande lá, de fabricação. Então, uma coisa que me marcou muito a mecânica foi justamente isso, né? Toda essa estrutura que tem. E eu pensei que a gente poderia, eu vi que muitas vezes as pessoas se limitavam, talvez, em trabalhar em projetos pequenos ou não tinham vontade ou inspiração, talvez, para ir um pouquinho além. Ao passo que os alunos tinham motivação para isso, né? Eles tinham vontade.
Então, a gente começou a tentar pensar, como a gente tinha a Semana do Saber, né, e tinha justamente recursos para isso, tentar aplicar isso da melhor forma possível lá com os alunos. Né? Então, a gente começou a tentar pensar um pouquinho mais fora da caixa nesse sentido. Os professores tinham vontade, os alunos tinham vontade, só talvez faltava um empurrãozinho. Então, a gente tentou dar esse empurrãozinho com eles lá. Então, aí, o primeiro projeto que a gente surgiu lá justamente essa semana foi construir o primeiro carrinho nosso lá. Né? O pessoal apelidou de Mad Mac, que a gente conseguiu uma mecânica de Chevette no ferro velho. A gente fabricou tudo lá na estrutura, a gente tinha já os laboratórios, tinha espaço, tinha maquinário. E para a gente foi um ponto de mudança grande lá, né, na cultura nossa. Porque a gente pôde mostrar para os alunos que dava para ir um pouco além do que eles estavam acostumados ou que eles queriam. A gente começou nisso, vamos fazer um kart? Fazer um kart? Não, fazer um carro. Mas um carro a gente precisa da mecânica. Conseguiu uma mecânica e falou, olha, a gente tem tudo que a gente precisa, então agora a gente tem que funcionar. Lucas, você falando isso, né, o que a gente fala muito hoje da educação do século XXI é como a gente engajar os alunos. Porque o estudante, quando ele está engajado no conhecimento, motivado, né, ele não conta as horas que está na escola. Né? Então, a Semana do Saber, por exemplo, é de fato inspiradora. Né? E eu acho até não é mais importante, mas tão importante quanto aquele momento em que nós encantamos aqueles que chegam para visitar a nossa escola, é todo esse processo de preparação. Né? E vai chegando perto da feira e as pessoas vão, às vezes, dormir na escola. Eu já vi, porque a área da informática, apesar de eu me formar em mecânica, mas como professor, né, eu sou da área de computação. Polivalente. Isso. A gente via muitos alunos virando noite, porque às vezes o experimento não dava certo. E esse movimento de aprendizado, de troca, é uma grande riqueza. Agora, nós vamos falar aqui desse projeto. Né? Você citou a questão do primeiro carro que vocês fizeram, mas nós temos aqui um projeto que é o Fórmula SAI Elétrica. Né? É um projeto de um carro, né, elétrico, muito sintonizado no que nós estamos discutindo hoje, na transição energética, para uma economia verde. Quando a gente vai para o exterior e vai pegar um Uber, normalmente são carros elétricos. Né? Estou falando aqui Canadá, Europa, Estados Unidos. Então, é um caminho sem volta. Nós não podemos mais retroceder nesses avanços da mudança em virtude das mudanças climáticas para tentar minimizar o impacto. Agora, fala um pouquinho da história desse projeto, Lucas. Como é que ele surge? Como é que foi essa evolução para chegar no carro elétrico? Então, tudo surgiu no final de 2019. Tinha um grupo de alunos da engenharia elétrica que eles participavam do grupo nosso regional do I3E, que é o Instituto de Engenheiro Eletricista Eletrônico, que eles promovem, né, discussão na parte de energética, a solução em engenharia, estudo, aperfeiçoamento, é bem bacana. E eles tinham a vontade, o interesse de fazer algum projeto grande. Isso estudante? Estudantes. Os estudantes. Partiu deles. E aí eles resolveram... Só uma pergunta, você estava nesse grupo? Não. Jéssica, não. Ainda não. Eram de engenheiros eletricistas, tudo estudante de engenharia elétrica lá. E aí eles queriam fazer um carro elétrico, né? Justamente percebendo toda essa demanda do mercado, essas possibilidades de energia, né? Eles queriam fazer um carro elétrico que trabalhasse com a ideia sustentável, né? Talvez ser recarregado de energia solar ou algo do gênero. E aí, em algum momento, eles perceberam que, para poder eles conseguirem alcançar esse objetivo, já se existiam algumas competições que fomentavam isso, ou discutiam isso. E aí eles descobriram a competição da SAI, que a Sociedade de Engenharia Automotiva eles têm 4 modalidades de competição. Eles têm o mini baixa, que é famoso também, né? Veículo 4x4, tem o Fórmula Combustão, tem aeromodelo, e tem o Fórmula Elétrico. Essa sociedade é uma sociedade internacional, americana? Americanos. Mas estimula essas competições do mundo inteiro. Sim, tem. Elas acontecem no mundo inteiro, tem vários países. Nem todo país participa, né? Porque tem toda a questão financeira, né, de trabalho, também de organizar as equipes. Mas acontece no mundo inteiro. E aí você tem as etapas locais, normalmente são nos países. Depois eu acho que aqui na América a gente ainda disputa, eu acho, nos Estados Unidos ainda pela representação da América para depois ir para o final de fato. Sim. Nacional. Tem equipe brasileira que já ganhou, inclusive internacional, tem o carrinho até da Hot Wheels deles. É mesmo? É do Unicamp, né? Do Unicamp. Mas o que é bacana é que eles perceberam que dava para enquadrar nisso. Aí, a partir desse momento, eles foram procurar ajuda dentro da instituição. E eles começaram procurando os professores. Eles conseguiram um professor na parte de engenharia elétrica lá e eles precisavam de um profissional na área de mecânica. E aí, como o pessoal já conhecia o trabalho que eu fazia lá na mecânica lá, de construir essas bagunças lá,
eles me pediram ajuda nisso, né? Poder orientar eles. E aí você começou a E participar eu comecei a participar desse projeto. Isso foi no final de 2019, logo depois veio a pandemia, então o grupo cessou as atividades. Eles continuaram ainda se falando, a gente continuou se falando ainda, mas não tinha como produzir nada concreto. Até porque a gente precisava de duas coisas. A gente precisava de dinheiro, que é muito caro fabricar um carro desse, e a gente precisava organizar a equipe, poder desenvolver conhecimento. E na pandemia atrapalhou muito nisso, até reorganizar toda a parte de educação. E vocês reorganizaram isso quando? Quando voltou. Tá, logo então quando foi no ano passado. Isso. No ano passado. Logo quando voltou o grupo, eles puderam já... Uma das primeiras coisas que fizeram, nas primeiras semanas de aula, foi justamente reorganizar a equipe, reorganizar as pessoas, aquele núcleo inicial, e começar a convidar mais alunos para poder entrar no processo. Aí eles começaram a embutir alunos de engenharia mecânica, alunos de engenharia de automação. E aí foi nisso que você entrou, Jéssica. Foi no ano passado. Conta a sua história nesse projeto. Eu entrei, foi no finalzinho do ano passado. Sim. Assim, eu já tinha vontade, né? Até no Easy Senza, eu participei da equipe lá do Baja, mas não avançou, né? Nem sei como está hoje. Mas eu participei um pouquinho do Baja, já conhecia a competição da SAI. Não do Fórmula, né? Do Baja, que é um veículo off-road. Inclusive, lá no IF também a gente tem a equipe do Baja. Ah, é? Tem. Ah, então nós vamos a entrevistar Grifo. também. Nós vamos entrevistar Já também. estou jogando aqui Legal. pro pessoal. E aí, eu queria muito me preparar profissionalmente, né? Porque, assim, essa competição, ela te prepara. Não é só você construir um carro, né? É uma competição de engenharia, mas ela te prepara muito, assim, profissionalmente. E pessoal também, né? Porque você aprende a trabalhar em equipe, você aprende várias habilidades ali e tudo mais. Soft skills, né? Então, no final do ano passado, abri o processo seletivo para aerodinâmica. E aí, eu me interessei, me inscrevi e passei e atuei como assessora de aerodinâmica. Alunos de quais cursos participam desse projeto hoje? Então, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Sim. Né? Ela envolve várias áreas. Sim. Então, a gente tem das áreas de engenharia, Sim. aí entra engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de computação, automação. Também temos pessoas do curso de arquitetura e urbanismo. Legal. E também de design. Então, e assim, arquitetura e urbanismo só porque assim, a mecânica, a elétrica, a computação e a automação, a gente vê claramente, estou falando, né, parte de fora. E o design também, né, o trabalho, né, para ajudar. E os nossos alunos da arquitetura, qual é a colaboração deles nesse processo? Então, assim, a nossa equipe é como se fosse uma empresa, né? A gente tem ali aquele senso de empreender. Sim. Né? A gente aplicou empreendedorismo lá dentro. Então, é como se fosse uma empresa e a gente tem um produto final. E ali entra todas as partes de uma empresa, de organização, né? De administração. Então, o pessoal de arquitetura, ali fica aberto. A gente tem aquela questão de remanejar as pessoas para onde elas se sentirem à vontade. Então, é aberto para qualquer curso de graduação. E a arquitetura, né, a Cami, que está lá com a gente, ela atua na área de administrativo. Sei. Então, toda essa parte burocrática de documentação, de organização, planejamento, ela faz. Porque em projetos de arquitetura você tem Mas que ter tem um planejamento muito sofisticado, né? Mas E tem a uma questão gente... interessante também do layout lá. Então, a gente conseguiu alguns espaços muito ricos lá do IF, né, para a gente fazer a nossa oficina. E tem que fazer o layout da oficina. E aí ela entrou. a arquitetura e tá entra lá. pensando na organização. Isso. Né? Por exemplo, A planta baixa, fazendo a tudo. gente vê que o McDonald's se tornou essa fábrica de fazer sanduíche, né? Então a questão de layout, forma, fluxo, isso é algo muito importante, né, na produção. Sim. Tem Então, algo que é interessante nisso também, que apesar de assim, nós termos as grandes áreas, né, de concentração, as equipes que já estão mais há tempo no mercado, têm mais tradição no mercado, eles já têm uma linha de produção onde cada cargo, cada função já tem toda uma bateria de estudos e conhecimentos necessários a serem adquiridos, de forma que uma pessoa de qualquer área de formação pode executar a tarefa. Então, tem equipes que têm pessoas de licenciatura em geografia, biologia, não tem problema. Legal. Já tem todos os conhecimentos necessários para aquela pessoa adquirir. Talvez não seja na área de formação inicial dela, mas vai fomentar o currículo dela, vai ajudar de alguma forma, vai desenvolver competências que são importantes para ela. Sabe, Larissa e Então, Lucas, quando nós começamos a pensar na ampliação das engenharias, né? E nós tínhamos primeiramente automação, depois veio elétrica e computação e agora mecânica.
E essa possibilidade da riqueza de cursos superiores, então nós temos telecomunicações, informática, arquitetura, design, essa possibilidade de você transitar com conhecimentos complementares, porque o futuro não serão dessas caixinhas fechadas, engenheiro mecânico, engenheiro... Não que isso vai continuar tendo, mas você vai ter que caminhar na interseção desses conhecimentos. Integrar. Então, projetos como esse permite que você transite. Talvez você possa descobrir uma carência que você quer se ampliar como engenheiro mecânica, conhecer um pouquinho mais da elétrica ou da computação. Isso vai estimulando. E essa é a riqueza de você estar num ambiente com tantas ofertas em tantas áreas como é o nosso Campo Centro, o nosso instituto. E é interessante que uma das riquezas é justamente a possibilidade de você interagir e integrar conhecimentos, né? Isso é importante, principalmente nos projetos de extensão, porque a formação do engenheiro, principalmente, não se limita só à sala de aula, não é só o conhecimento que ele vem em sala de aula, mas a capacidade de aplicar isso no mundo real para situações reais, para problemas reais. Então, esse tipo de projeto, esse tipo de desafio, é justamente poder você fomentar e preparar para o mercado de trabalho. Tanto que tem pessoas que... Uma história que, inclusive, Jéssica sabe contar melhor do que eu, né? Tem pessoas que buscam justamente formação, né, em faculdades que têm esse tipo de desafio, né? Conta. Vocês me contaram um pouco dessa experiência na área automobilística, que é uma experiência não muito fácil de encontrar nas formações das engenharias. Né? Não, eu participei de uma imersão em motorsport há um tempo atrás, e aí falava-se muito disso, né, da dificuldade até das mulheres ingressarem nesse mercado, nesse nicho, né? Automobilístico. Automobilístico. E também de não encontrar instituições, né? Então, assim, a partir dessa imersão, eu conheci um curso com um professor engenheiro, né? O Pedro Carmo, e a partir disso, eu comecei a segui-lo, né, no Instagram, e sempre quando ele abre caixinhas de perguntas, inclusive mês passado, eu acho, perguntaram, né, um menino novo, tinha 15 anos, que a vontade dele era cursar engenharia mecânica, e qual a dica que esse engenheiro, né, que o professor dava para ele, seguir no ramo. E um dos critérios que ele colocou foi buscar por universidades que tenham projeto Fórmula SAI e Baja. Que legal. Então, assim, você vê a importância desse projeto, né? Então, coloca o IFE entre um conjunto de universidades e instituições de educação superior selecionados, né? Exatamente. Porque tem um projeto dessa natureza. O desafio SAI é um desafio muito grande e internacional. Então, isso traz muito renome, mas principalmente você mostra a capacidade que tem do curso, dos professores também, da instituição, de gerar conhecimento nessa área. E o que é bacana também, o nosso grupo lá, né, o grupo do Goitacá, a gente fundou ele, né, como o grupo inicialmente não era só para poder trabalhar com o desafio do Fórmula. Fórmula foi uma espécie de organização ou de motivação. Mas os objetivos do grupo são mais ambiciosos do que isso. A nossa ideia é a gente fomentar a cultura automobilística, principalmente sustentável na nossa região. Então, por mais que a gente esteja desenvolvendo o Fórmula nosso para trabalhar, nós pensamos em desenvolver pesquisa, desenvolver novos modelos de tecnologia. Inclusive, nós já temos algumas ideias de tecnologias que, se derem certo, podem gerar desde de um TCC até, no máximo, uma patente. Certo? Já tem umas ideias já. Soluções reais para problemas de vetorização de torque em veículos que ainda não foram resolvidos dentro da própria competição. A gente tem algumas ideias para isso. E nós pensamos também em desenvolver a cultura de utilizar também veículos elétricos também. Nós pensamos em oferecer cursos, a partir do momento que a gente conseguir conhecimento nisso, né, e treinar a equipe, oferecer cursos não só para a instituição, mas para fora também, para que a gente possa promover de fato, né, a sustentabilidade através dos veículos elétricos. Então, também. Lucas, só para a gente poder... Então, nós temos o projeto Fórmula SAI Elétrica, mas existe um grupo, né, chamado Goitacá e-Racing. Né? Então, esse grupo que você está falando, que ele é muito mais amplo. Esse é um dos projetos. Agora, me explica um pouquinho, Jéssica, quando é que vai ser a competição, né, que vocês querem participar, onde vai ser e qual é o principal desafio do projeto de vocês nesse momento? Então, a competição acontece em Piracicaba, né, em São Paulo, todo ano, no mês de agosto, né? Esse ano vai ser no comecinho de agosto. A gente vai também, ano passado a equipe foi só para visitar, para ver como que funciona. Esse ano a gente também vai como ouvinte, para ter uma troca, porque é muito importante também. Sentir o clima. Exatamente. E você consegue... Exatamente. E no próximo ano, 2024, se tudo der certo, vai dar tudo certo, a gente vai levar o nosso carro para competir.
E... Desculpa, qual foi a outra pergunta? Desafio. Qual é o desafio? Ah. Antes de você falar do desafio, me conta, quais são os critérios? É o carro que chega em primeiro lugar? É o carro que sai de 0 a tantos quilômetros por hora em menos tempo? Quais são os critérios de uma corrida, essa do SAI elétrica? Fórmula Então, SAI. a gente tem que construir um carro, né, que tenha Sim. alta performance e que, como é um carro elétrico, né, então, assim, tem lá a prova que você faz de... A gente passa por várias provas. Vou voltar um pouquinho para Isso. explicar melhor. Quais A gente são, tem provas quais são as estáticas provas que tem lá? e provas dinâmicas. Nas provas estáticas, são provas de apresentação, design, onde os juízes vão avaliar, né, como que você fez aquele carro, quais critérios que você utilizou para gerenciamento de projeto, porque não é só construir um carro. Né, você tem lá toda aquela questão de, como eu falei, né, como se fosse uma empresa. Então, você tem que construir um carro que seja muito bom, eficiente, mas que também tenha um baixo custo. Entendi. Então, a gente Custo, tem tem que uma prova de convencer... tem Sim. prova de custo. Então, você tem que convencer os juízes de que o seu carro é muito bom e que vale a pena investir naquele carro. Entendi. Conforme você falou uma vez, né? A ideia é que você é uma empresa automotiva, né, de desenvolvimento de tecnologia automotiva, e você é contratado para desenvolver um protótipo de veículo. Legal. Exatamente. Então, você tem que E ele pensar vai dessa ser forma. avaliado aí Vai ser avaliado. nesse Avalia processo. Exatamente. Quais os critérios que foi utilizado, questões de inovação, o que vocês pensaram para mudar, para que não seja a mesma coisa que já tem no mercado, né? Então, assim... Fora toda a parte de engenharia também, né? Sim, Assim, toda a parte estrutural. Tem que ser tudo justificado com cálculos de engenharia, utilizando toda a teoria. A parte eletrônica, tudo bem justificado. A parte toda de segurança do veículo, tem vários sistemas de segurança. Porque a ideia é que esse veículo, no final da competição, você possa comercializar ele. Entendi. Essa é a ideia. E até- Chamar a atenção de investidores, por exemplo. Exatamente. E trazer, porque a gente vê muito essa questão da mobilidade elétrica, né? E é o que a gente fala, o que a gente ouve por aí, é que o futuro é elétrico. Então, assim, isso dentro da instituição, né, que você está promovendo e fomentando a inovação, a tecnologia, o que a gente pode ali de estudo contribuir para esse mundo elétrico, né, para esse futuro elétrico. Então, tudo parte daí, parte de uma instituição, né, dali onde a gente está pesquisando e desenvolvendo várias tecnologias. então nós estamos As vendo- provas também, aproveitando, também tem as provas dinâmicas, que falando. Dinâmica, Aí tem as isso. provas de frenagem, prova de aceleração, que você tem que percorrer 75 metros, né? No menor tempo possível. Tem carro que alcança 150, um pouquinho mais, quilômetros por hora, nesse pequeno intervalo. mesmo? Isso. Bem rápido, E cara. você só vai para as provas dinâmicas se passar nas provas Estáticas. estáticas, porque lá tem, dentro das provas estáticas, tem as questões de segurança, inspeções, que o carro precisa passar por inúmeras situações de, por exemplo, o carro elétrico, né? Ele vai para um teste que jogam água nele para ver se está tudo ok. Entendi. Aí você vai ganhando selinhos lá, né? Conforme você vai ganhando mais selinho, você vai passando de fase, digamos assim. Entendi. E você só vai para a prova dinâmica se tiver tudo ok com São o carro. quantos dias essa... São essa... 5 dias, dias? se eu não me 5 engano, dias. Uma semana inteira, praticamente. E no último dia, depois disso tudo, de toda essa bateria de testes, que aí tem a prova de corrida lá, que é o Endurance, que você não corre com outro carro direto, mas você faz um percurso de 22 quilômetros. E aí você tem que percorrer no menor tempo possível. Menor tempo Menor. possível lá. E Aí aí vai que você testa de pontuando. fato o veículo. Mas até chegar lá é difícil. Pra você ter ideia, na última competição foram 3 carros, se não me engano. Ah, então quer dizer, cada uma dessas provas anteriores vão É uma excluindo, peneira. É uma peneira. vai filtrando Isso. até chegar um conjunto de carros num nível... E tem também de prova de autonomia para saber quanto mais tempo com aquela carga de bateria? ou Sim, não? a prova de eficiência. A prova de Eficiência eficiência ela é energética. feita durante todas as provas, né? De autocross, que você vê a dirigibilidade e tudo mais. Tem a prova de enduro. Então, ao longo dessas provas, é analisada a eficiência, porque o carro tem que aguentar, Que né? legal. Então, e por ser um carro elétrico, mede-se a eficiência. Mas assim, Energética. a autonomia, tipo assim, dura tanto tempo. É difícil você dizer a autonomia de um veículo elétrico, depende de como que ele é utilizado. Mas é aquela história, quanto mais você investe em autonomia com bateria, mais peso você tem no veículo, além Sim. do custo também. Então, a maior parte das equipes limitam a autonomia do veículo o suficiente para poder participar do Enduro, Os 22 quilômetros. 22 km. Então, às vezes, é 20, 25 minutos de bateria. Tem equipes que têm 2 bancos de baterias, que acabam um já põe o outro. Sim. Então, tem que ficar perdendo tempo carregando assim, né? E qual o maior desafio hoje do projeto de vocês? Que vocês estão enfrentando alguma coisa assim, olha, sei lá, é justamente o peso da bateria, a eficiência, a gente ainda está brigando com isso. O que hoje está sendo o maior desafio para vocês conseguirem romper e ter um carro
competitivo? Então, eu vejo assim, primeiro, né, a nível de projeto, a gente estava com muita dificuldade de gerenciamento de projeto. Então, assim, se você não tem um bom gerenciamento, você não vai entregar um produto, né, porque falta planejamento. Então, a gente chegou a essa conclusão que faltava um planejamento. A gente implementou um novo gerenciamento de projeto agora, né, utilizando o modelo StageGate, que é utilizado até para montadoras. E a gente começou a aplicar isso dentro do nosso projeto agora. Então, a gente está na fase de reorganização, né, porque a equipe já existia, e planejamento. Porque, assim, só complementando, talvez uma das maiores dificuldades, a Jéssica é uma das principais para poder falar sobre isso, que ela é capitã da área de mecânica, é a interação com pessoas, gerenciamento das pessoas, certo? Lidar com as pessoas, lidar com os alunos. E a gente, ao longo do tempo, a gente teve algumas experiências sobre o que dava certo, o que não dava certo, e a gente utilizou isso como norte para as próximas etapas e a reorganização da equipe que está acontecendo. Isso. Aí vimos a necessidade de um gerenciamento de projeto, porque eu acho que não tinha ainda a ideia do que era o projeto, né, do que era essa competição. E aí a gente entendeu que é um projeto que tem um início, meio e fim, né, tem lá um ciclo de vida dele, e aí a gente começou a formular isso, né, e teve a ajuda de outros professores também, dessa questão de gerenciamento de projeto. E agora está caminhando. Só que um outro problema é a questão financeira também, que o carro é um carro muito caro, né? Então, acaba dificultando um pouco as coisas, porque um pack de bateria é muito caro, o motor elétrico também é muito caro, então acho que isso pode ser um entrave assim, para o projeto. O custo médio de um carro desse é por volta de 250 mil para cima. 250 mil? É. Não, mas o carro do projeto... Sim, os Fórmula sai. Sim. É muito caro. Tem equipes que vai $500 mil, passa disso lá fora. E vocês têm hoje um financiamento da FAPERJ, né? Sim. Como esse conjunto que nós conseguimos, né? Houve aí o professor Henrique, né? Enquanto ajudou bastante também. Diretor de inovação, Sim. né? Ajudou a estimular e vocês colocaram, fomos, né? Porque é importante citar como esses fundos, né? A FAPERJ, a importância que tem, né? Para desenvolver projetos inovadores, né? E vocês estão buscando também patrocínios? Como é que é isso? Sim. E justamente esse é o maior problema, no custo. Por isso que, inclusive, tem poucas equipes, né, de competição de forma. Nesse sentido, inclusive, é interessante que tem muitas equipes que não têm um tostão, mas eles conseguem desenvolver o projeto inteiro do carro e eles competem na parte estática. Eles só não vão para a parte dinâmica porque eles não têm um carro de fato. Tem equipe que faz isso. E é uma baita, porque o que eu falo que o mais interessante do projeto é o projeto de engenharia, mais interessante para os alunos. Então, se você consegue fazer um carro, pelo menos no papel, você está com o carro pronto. Que legal! Certo? Eles só não conseguem construir. A gente foi muito feliz porque o edital da FAPERJ que a gente conseguiu é um edital relativamente raro de apoio a equipes discentes. Então, ele surgiu no momento exato que a gente estava voltando às atividades, reestruturando a equipe. Então, caiu perfeito para a gente lá, para a gente conseguir. Agora, eu vou falar para você. Lucas, você como professor, qual a percepção que você tem dos estudantes que estão engajados nesse processo, do ponto de vista formativo? Então, é muito importante, né? Eu falei, né? Qualquer tipo de projeto de extensão, iniciativa, alguma coisa que foge da sala de aula, que permite você aplicar os conhecimentos, é importante, porque muitas vezes na faculdade, o aluno não sai com a noção do que é você exercer engenharia, você aplicar conhecimento. Então, eu percebo que eu acho mais bacana... No máximo, alguns simuladores, né? Sim. Então, quando o aluno tem a proatividade de participar de um projeto desse, eu acho fantástico. E, felizmente, a gente é abençoado com um grupo bacana de alunos lá. Tem alunos que, principalmente, já têm um background, já têm um conhecimento prévio, né, que eles levaram para a faculdade, que motivou eles a entrarem na faculdade, inclusive, que ajuda. Porque, que nem eu falei, você não consegue... todo conhecimento na área de automotivo, principalmente, é muito difícil de ser acessado. Você não tem muitos cursos que oferece isso. Então, o aluno ele tem que saber procurar esse conhecimento. E ele tem que fazer network, ele tem que buscar em outras equipes, buscar em outros cursos, falar com os professores. E o que eu acho bacana é que, assim, como que funciona a ideia do Desafio SAI? A ideia é que ele seja todo desenvolvido o máximo possível pelos alunos. A participação dos orientadores é justamente para dar uma guia e fornecer um mínimo, né, de direcionamento e conhecimento necessário. E a gente está atuando muito ativamente nessa parte inicial justamente porque é o início. Formar a equipe é o mais difícil. Depois que a equipe está formada, já tem as atividades, conhecimentos, já entra numa linha de produção que fica mais fácil você exercer isso. E o bacana é que o colegiado, de todos os cursos, abraçaram um projeto bacana. Das 4 engenharias? Das 4. Então, a gente teve apoio da engenharia mecânica, que cedeu espaços nobres dentro da instituição para a gente lá. Cedeu material, cedeu equipamento.
engenharia elétrica, engenharia de automoção, engenharia de computação, todos eles apoiaram. Então, os professores também são fundamentais nesse sentido. Então, todo tipo de conhecimento, eu falo para os alunos, todo tipo de conhecimento que você tem, que você precisa, nós temos professores especialistas naquilo que podem orientar. Então, se você está com dúvida na parte de resistência a materiais, procura um professor específico daquilo. Na parte de fabricação, procura um professor específico daquilo. Circuitos de baixa potência, de alta potência. E eles, com isso, eles conseguem, né, formar o network deles dentro da própria instituição para fomentar conhecimento. Por exemplo, na fabricação mecânica, nós temos professores de grande quilate na instituição, porque a formação técnica, né, é muito longeva que nós temos aqui. É por isso que a engenharia é recente, né? Mas o técnico nós já na temos há muito mecânica, lá eu tempo, falo né? que eu sou o menor deles, porque assim, eu sou abençoado com profissionais excelentes lá, que eu posso chamar de colegas lá na mecânica, lá, que tem uma vasta experiência. Alguns, inclusive, na área industrial aplicada também. Que coisa boa. Então, a gente tem, né, todo... Jéssica, e você como aluna no processo de aprendizagem, o que você percebe ao participar de um projeto dessa natureza? Então, o projeto é muito importante, né, para nós alunos, porque a gente consegue aplicar, né, a gente consegue aplicar mesmo no projeto tudo que a gente aprende em sala de aula. Não fica restrito à sala de aula, né? A gente vê e faz acontecer. Então, a gente aprende fazendo. Isso enriquece a sua formação? Você busca Muito. outros conhecimentos que a sua... Normalmente, se você tivesse apenas... Não apenas, né, mas se você estivesse cumprindo o currículo da engenharia, que é muito extenso, né? Mas você também agora tem que buscar outros conhecimentos que, em tese, não eram um pressuposto da sua formação inicial. Né? Exatamente. E a gente vê a necessidade de profissionais polivalentes no mercado. Então, esse projeto, ele contribui para isso. Porque, assim, não fica restrito só à engenharia mecânica. Eu tenho contato com o pessoal de engenharia elétrica. Eu tenho contato com o pessoal de automação. Né? Então, abrange tudo, essa interdisciplinaridade. Né? Então, contribui muito para o meu currículo. Né? Para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. O trabalho em equipe, que é muito importante. A gente visitou uma equipe da Stock Car esses dias. E a engenheira da Stock Car, dessa equipe Amateis, ela falou que eles preferem contratar uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, né, do que uma pessoa que às vezes tem um conhecimento técnico, porque o trabalho em equipe é mais difícil. Então, assim, olha o quanto isso agrega na nossa vida. Né? São 30 alunos ali, né, mais 3 orientadores, fora os outros professores colaboradores, né, que a gente tem livre acesso aos professores. Então, assim, para nós, é importante você, ao longo da sua graduação, eu falo isso sempre, todas as apresentações que eu faço, eu falo sobre isso, de você montar o seu currículo enquanto está dentro da faculdade, na graduação. Você já sai para o mercado de trabalho preparado. E esse projeto, ele é muito completo. É complexo, mas ele é muito completo. Ele te prepara. Você vê requisitos, né, de várias empresas, como para você ingressar na empresa, como requisito você ter participado de um projeto Fórmula. Porque eles sabem o quão completo esse projeto é. Você fala uma coisa muito importante, porque uma coisa é você saber tocar guitarra. Outra coisa é você saber tocar guitarra numa banda. Ser guitarrista solo é uma coisa, guitarrista de uma banda é diferente, como você falou. É uma competência. Imagine, então, uma banda de 30 pessoas. Então, exige muito mais competência. E é isso. E eu estive aproveitando só esse gancho também, a questão da complexidade do projeto, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante no Fórmula SAI elétrico, que ele é o mais, de todos os 4 desafios da Fórmula, ele é o mais complexo que tem. Mas ele também é o que mais permite você crescer e aplicar conhecimentos também. Por isso que você precisa de uma equipe polivalente para trabalhar. E uma das coisas que eu falo também para os meninos, que é fantástico, que lá a gente tem a ideia, né, e tem o planejamento de a gente dividir os conhecimentos, de não ficar apenas segregado numa área. Então, só o pessoal de elétrica sabe da parte da elétrica, o pessoal de mecânico não. Então, a gente dá treinamentos periodicamente, a gente põe isso à disposição do grupo, porque qual que é a ideia? Né, que a gente vai tentar e vamos conseguir aplicar, né, espero. Que o aluno saia do projeto não só sabendo fazer a parte mecânica, mas o carro inteiro. Ele entendendo como que funciona o powertrain, bateria, os circuitos de segurança, os circuitos de funcionamento, dimensionamento, tudo. Ele sair com a competência para projetar um veículo elétrico. Isso é um diferencial que eles não vão achar em lugar nenhum no mercado. Não tem curso ensinando a fazer isso. Alguns poucos cursos custam muito caro lá fora e ensinam partes picadas disso, específicos. Então, assim, o que eu acho mais fantástico nisso é isso. Nessa nossa iniciativa é isso. Os alunos têm a chance de aprender, de ganhar um conhecimento pioneiro que vai fazer toda a diferença no currículo deles. Muito legal. E aí, Lucas, o que também a Larissa falou, eu fui visitar uma... desculpa, Jéssica. Larissa é porque eu vou numa palestra e a professora chama-se Larissa. Desculpa, Jéssica. Não, mas... eu fui numa empresa de perfuração na área de petróleo.
E eles falavam, olha, antes a gente queria um engenheiro mecânico, um técnico na área de mecânica, outro era na área de elétrica, mas agora os sistemas de perfuração muito automatizado, então você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. E esse profissional multidisciplinar, enriquecido, você tem um eixo principal, né? Então, você tem um eixo principal da mecânica, mas que transita nas demais áreas. Eu acho que esse é o profissional, esse é o profissional do futuro. Então, parabéns pelo projeto. Para a gente encerrar o nosso papo, a gente poderia conversar muito mais. Eu vejo o entusiasmo seu, Lucas, de querer transbordar aí tanta coisa e tantas experiências que você tem. A Jéssica aqui também, né? Jéssica, olha, muito sinceramente, você transparece um amadurecimento, né? E provavelmente, pelo que eu percebi, o Lucas, nessa conversa, você está aí nessa parte um pouco também da gestão, ajudando essa equipe. Todo o nosso modelo né? de gestão foi algo que Isso. Então, você demonstra na sua fala, né, essas habilidades. Isso é muito translúcido na sua fala. Então, Lucas, deixa uma mensagem final aí para os nossos estudantes. Bacana. Assim, primeiro, parabenizar todo estudante que busca, né, obter conhecimentos também em outras áreas, que não seja só apenas em sala de aula também, busque aplicar esses conhecimentos. Aproveite a escola, né? Aproveitar a escola, entendeu? E é o que eu falo, a universidade, principalmente, é a etapa mais importante da vida do ser humano, porque é lá que ele vai, de fato, definir qual vai ser o adulto, qual vai ser o papel dele dentro do mercado de trabalho e dentro da sociedade. Então, que vocês possam escolher de forma sábia e aproveitar todas as oportunidades. O IFE, por exemplo, eu falo, que a Jéssica repetiu também, o IFE é uma mãe, porque o IFE abre diversas portas para você. Se você souber aproveitar essas portas, você vai chegar onde você quer. Então, que você saiba aproveitar a universidade. Muito obrigado, Lucas, pela sua competência e engajamento, tá? A gente fica muito feliz de ver um jovem como você, né, que vai ter tanto tempo para contribuir na escola, né, com todo esse entusiasmo. Não perca esse entusiasmo, né? Isso encanta a juventude. E você, Jéssica, sua mensagem final para os seus colegas, para os outros estudantes? Eu falo para que eles não se limitem, né, somente à sala de aula, né? A gente tem inúmeros projetos de extensão dentro do IFE mesmo. Não só a nossa equipe, né? Existem outras equipes, existem outros projetos de extensão. Então, se permitam, né, fazer parte, saiam da sala de aula, né? Isso vai agregar muito na vida deles. E é a hora de montar o currículo agora, né? Porque o mercado de trabalho está aí, a gente sabe que é extremamente competitivo. Então, a gente tendo a oportunidade de nos desenvolvermos, né, profissionalmente e também pessoalmente, né? A gente cresce muito como pessoa. Então, que não se restringam somente à sala de aula, né? Busquem conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Então, é um momento, a gente tem a oportunidade, né? Inclusive, a gente também logo vai abrir processo seletivo. Então já fiquem atentos, fiquem né? espertos, quem quer participar aí do nosso projeto Fórmula SAI elétrica, né? Isso. E é isso. Agradecer a oportunidade. Olha, e isso que você está falando é muito importante. Eu tenho entrevistado aqui alguns estudantes que foram selecionados para experiências internacionais, com financiamento internacional, para o Canadá, para os Estados Unidos. E uma das coisas que eu pergunto para eles assim, o que de fato você acha que chamou a atenção do avaliador quando você se submeteu? Não é tanto, lógico, a sala de aula, o laboratório é a nossa base, mas aquilo que faz a diferença de você para o outro estudante é justamente esse a mais, esse engajamento, essas atividades que você mostrou que você quer aprender. E o aprendizado, ele ocorre na multiplicidade de possibilidades de uma instituição, não só no espaço da sala de aula. Também lá, muito importante, são os fundamentos, mas a gente tem que lançar voos. Então, parabéns, Lucas, Obrigada. parabéns, Jéssica, vamos para a torcida do nosso Fórmula SAI elétrica no ano que vem, né? E tenho certeza absoluta que o mais importante vocês já têm, que é essa construção, esse aprendizado, né? E tantos estudantes que estão querendo participar. Então, todos fiquem atentos, porque o projeto ainda vai precisar de novos talentos, né? Então, muito obrigado, valeu mesmo. Então, na próxima semana, nós vamos ter um outro papo entre nós,
que vai também, com certeza, motivar, inspirar e mostrar o poder da educação profissional e tecnológica na vida dos nossos estudantes, mas também na nossa, né, Lucas? Porque também a gente cresce enquanto professor, enquanto técnico dessa instituição. Se você quiser participar do programa, sugerindo uma pauta, por gentileza, nos comentários, coloque aqui a sugestão de assuntos que vocês têm interesse que nós possamos discutir aqui no Papo Entre Nós, tá bom? Um forte abraço a todos, muito obrigado, até a próxima quinta-feira, valeu mesmo. Muito legal. Obrigado. Muito legal mesmo, Obrigado mesmo. tá? Muito joia.